A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh, Hamalehim, Baruch Hashem, Leshem Yeshua HaMashiach. Que Deus abençoe a todos, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Adonai, bendito seja Eterno, bendito seja os facebookanos que estão nesse momento ligados e que poderão ser alvo e beneficiados com essa live. Hoje uma live especial para a pergunta de muitas pessoas que indagam que se dízimos era somente alimento, como que o Templo de Salomão se mantinha para as manutenções e as necessidades fiscais e financeiras, como que isso acontecia dentro do contexto semita, dentro do contexto do povo de Israel. A manutenção do templo, querido, além dos alimentos produzidos pelo dízimo, ou o sustento financeiro do tabernáculo, o templo vinha de duas fontes, ou seja, os dízimos, e também através de contribuições voluntárias. Nós vemos em Êxodo, capítulo de número 35, no versículo 21 e 24, que diz assim: e todos que estavam dispostos, cujo coração os impelia a isso, trouxeram uma oferta ao Eterno para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida pelo Eterno. Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou vinho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, ou couro, trouxeram-nos aqueles que apresentaram oferta de prata ou de bronze, trouxeram-na como oferta ao Eterno. E todo aquele que possuía madeira de acácia, para que qualquer das partes da obra também a trouxe. Então nós vemos que toda parte que era necessidade fiscal, necessidade de poder aquisitivo para a manutenção do templo, vinha de contribuições monetárias. Queridos, não existe na Bíblia Sagrada, e isso é fato, de que dízimo seja dinheiro. Mas havia um sistema de arrecadação para a necessidade, querido, financeira, a necessidade, querido, do templo, que era através das ofertas alçadas, mas também tinha um outro tipo de sistema, que era o sistema de rateio, que está. Você pode encontrar esse sistema em Êxodo capítulo 30, versículo 13 ao 15. Para você que está entrando agora, nós estamos dando a resposta de como, se os dízimos não são dinheiro, como que o templo dos israelitas, do povo judeu, tinha seu mantimento financeiro, seu mantimento para as necessidades que teriam que ser suprida com a moeda vigente da época. Então, em Êxodo 30, 13 e 15 diz: dará a cada um
ao ser alistado, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário. Meio ciclo é a oferta ao Eterno. Todo aquele que for alistado de 20 anos para cima dará a oferta do Senhor. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos do que meio ciclo, quando derem a oferta do Eterno, para fazerdes expiação por vossas almas. Amém, queridos? Então, havia o rateio. O que é o rateio? Rateio hoje pode ser um dos sistemas bíblicos que deveriam ser aplicados ao sistema religioso vigente. Rateio é você fazer durante um ano toda a conta das despesas que serão, querido, efetuadas através da manutenção do templo e dividir essas despesas e depois, querido, entre o povo. E então colocar um sistema tributário, tributando os frequentadores desse templo, e as pessoas pobres ou ricas, todos seriam igualmente cobradas esse tal tributo, para que pudesse ajudar na manutenção da casa do Senhor. Esse era um rateio das despesas fiscais, financeiras, monetárias que o templo precisava, querido, pagar para se automanter. Também sobre nós, diz Neemias 10:32, também sobre nós nos impusemos ordenanças, obrigando-nos a dar a cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do Senhor. Nós vemos que o rateio, ele é segundo a necessidade do tempo. Nós podemos ver que em Êxodo, a distribuição desse rateio entre o povo era apenas de meio ciclo. Mas quando nós olhamos para um contexto mais à frente, que é o contexto onde Neemias estava, querido, na reconstrução dos muros da cidade, e aonde estava o período da reconstrução do templo, período de Neemias, Esdras, Zacarias, Ageu, nós vemos que esse rateio ele foi aumentado por causa das circunstâncias e da necessidade para que houvesse a manutenção do templo, a manutenção dos sacerdotes, para que eles pudessem ter o seu sustento através dos dízimos e cobrirem todas as suas despesas monetárias através, querido, do rateio. A taxa anual desse rateio variava de valor que, por dificuldade do povo, ou porque a quantidade de pessoas era maior, ou ainda porque a necessidade era menor. Nós vemos, querido, que além dos alimentos produzidos pelo dízimo, à luz do exemplo bíblico, uma comunidade pode se sustentar da seguinte forma: rateio, divisão de despesa entre os membros. Exemplos: mensalidades. Você faz o cálculo das despesas de um ano, divide-se entre os membros que você tem, e então se faz o rateio. Doações, complementar, ou alguma doação complementar que seja voluntária, para cobrir outras despesas e custeio dos menos afortunados. Ou seja, aquele que ganhasse mais poderia até mesmo ajudar a custear o rateio do mais pobre que não tem. Importante, o dízimo de dinheiro não existe. Ou o dízimo não existir, não dá a ninguém o direito de ser folgado, ou de beneficiar-se gratuitamente de um trabalho que é um trabalho conjunto, um trabalho comunitário, e você ser membro desse conjunto, membro desse corpo, mas sendo um membro de um corpo morto no sentido do contribuir, no sentido do ajudar, no sentido do cooperar. Isso, querido, é uma atitude de avareza e uma atitude de ignorância com o projeto a qual você faz parte e que você, no seu coração, propôs a participar
e ser ali um cooperador. Por isso que eu tenho muita pena das pessoas que estão condicionadas, pessoas que estão encarceradas pelo sistema religioso, porque estão a cooperar com um sistema corrupto, um sistema que passou de um sistema santo para um sistema profano, um sistema de espertalhões da fé, um sistema de mercenários, um sistema de comerciantes da fé, um sistema de pessoas que se preocupam mais com o seu próprio estômago, com o seu próprio ventre, com suas próprias ostentações, e não se preocupam com o mais importante, que é o amor, a distribuição para com aqueles que são necessitados. Tá? Vamos ver, querido, nos profetas, o que os profetas pregaram, o que os profetas profetizaram acerca dos dízimos. Você já parou para pensar, você já analisou o que os profetas falam sobre dízimo? O interessante, querido, é que as menções dos dízimos nos profetas, nós encontramos primeiro uma em Amós, tá? Que é uma crítica ao reino do norte, não ao reino de Judá. Quando eu falo reino do norte, capital Samaria. Quando eu falo reino do sul, eu falo capital Jerusalém. Diz assim, tá? Em Amós 4, 4 e 6. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e peque ainda mais. Ofereça seus sacrifícios cada manhã, seus dízimos no terceiro dia. Queimam pão fermentado como oferta de gratidão e fiquem proclamando por aí suas ofertas voluntárias. Anuncia nas israelitas, pois é isso o que gostam de fazer. Declara o Senhor eterno. Fui eu mesmo quem deu a vocês estômagos vazios e em cada cidade a falta de alimento em todo lugar. E ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Eterno. Quando a crítica aqui está falando ao Reino do Norte, o Reino do Norte era dominado por reis maus e sacerdotes corruptos que faziam um sincretismo religioso, ou seja, muitos desses dízimos estavam sendo dados a outras divindades, como Baal, que era das divindades mais adoradas pelo Reino do Norte. O Reino do Norte, com a separação com Jeroboão, do reino de Roboão, filho de Salomão, fez com que houvesse uma competição religiosa a ponto de Jeroboão criar deuses, criar imagem de um deus na forma de um touro, para que o povo de Israel não fosse a Jerusalém adorar o Senhor e adorasse o Senhor querido em Samaria ou no Reino do Norte, para evitar que o povo fosse absorvido por alguma influência do Reino do Sul. E com isso fez com que esses israelitas começassem a sacrificar e até mesmo dizimar a outras entidades que não era o Eterno. Por isso que o Eterno aqui faz essa expressão de que eles estão com os estômagos vazios e sua cidade falta alimento, porque eles estavam direcionando sua fé, sua confiança, o seu amor, a sua dedicação, a sua magnificência a deuses estranhos e não ao verdadeiro Deus, tá? Mesmo dando o dízimo, eles dando, mas de uma forma que era completamente sincretista, o Eterno reteve a bênção deles, tá? O motivo é explicado logo no começo. Ouça as palavras. Vocês, vaca de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e as mágoas dos necessitados, e dizem os senhores deles, tragam bebidas e vamos beber. Amós 4 e 1. Isso revela o que o Eterno pensa sobre quem explora o povo. Aqui nós estamos vendo que vacas de Bazã simbolizam, queridos, os líderes da época do Reino do Norte, os sacerdotes, o rei, todos que governavam e roubavam os direitos do pobre, da viúva, do necessitado, do órfão. Tá? O roubo de direitos, como hoje acontece no Brasil, direitos que são direitos dos trabalhadores, da classe média, da classe pobre, isso é bem antigo, viu? Isso já acontecia também lá na época do Reino do Norte e também no Reino do Sul de Israel, onde o mal que se proliferava
no contexto moral de algumas pessoas, levam ao sistema religioso e político se degradar e descer ao nível de estar sobre a condenação do Eterno, a condenação do nosso maravilhoso Deus. Tá? Menção dos dízimos nos profetas ainda. Desculpe, eu vou espirrar. Em Malaquias, mas nós encontramos uma segunda menção do profeta, onde o profeta começa a criticar os sacerdotes que roubavam a Deus, e por eles serem representantes do povo, Deus começou a amaldiçoar as bênçãos dos sacerdotes, e com isso trariam a maldição do devorador, do gafanhoto, sobre suas colheitas. E então o povo de Israel, na época de Malaquias, estava vivendo uma crise agrícola, uma crise como uma seca muito grande, aonde as pessoas não dizimavam mais com o coração, com a gratidão, e isso, querido, eles não percebiam que estavam sendo reflexo de suas atitudes reprovadas diante de nosso Criador dos céus e da terra. Tá? Quero lembrar mais uma vez para você que o dízimo era dado exclusivamente sobre a produção de alimentos. Tá? Outro tipo de arrecadação era a oferta voluntária, o rateio, que era um imposto cobrado dos jovens que se alistavam, tá? que começou com meio ciclo e terminou com 3, no período da reconstrução do templo, com Neemias, Esdras e Zacarias. Tá? Nós temos que entender que em Malaquias, querido, tá? O contexto da passagem, a casa do tesouro, é uma tradução tendenciosa, porque ali está a nos dizer em hebraico Beit Ha-Osar, tá? Beit, que vem de Beit, que significa casa. Por isso que Belém, ou Betlehem, quer dizer casa de pão. Tá? Otsar, tá? Vem de Atzar, que significa armazém, que significa celeiro. Aí vem a pergunta, por que a tradução colocou casa do tesouro? É fácil perceber. Porque eles querem que você hoje pense que os templos, plural, sejam a casa do tesouro. Tá? E que cada templo, como o templo de Israel, ele é uma casa de tesouro onde você pode depositar dinheiro para a manutenção do templo. Só que isso não tem base legal nenhuma nas Escrituras. Hoje, o único que tem base legal para receber dízimos, hoje, o único que tem base para receber os dízimos, isso eu falo com muita propriedade, com muito fundamento bíblico, e eu desafio a qualquer líder religioso a um debate sobre este assunto, em que ele vai provar para mim que os únicos que conseguem, que têm direito, querido, aos dízimos hoje é o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Por quê? Porque o templo não existe mais. Não tendo templo, não tem Kohanim, não tem sacerdote. Não tendo Kohanim, não necessita de dízimo. Não tendo templo, não necessita de ofertas voluntárias para a manutenção do templo. Então, o que tem? O que sobrou da lei que dá direitos legais? Eu estou dizendo direitos legais sobre a lei que está registrada na tua Bíblia, que está registrada em Malaquias, que está registrada em Amós, que está registrado a lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai. Quem legalmente hoje tem direito de receber os dízimos? O pobre, a viúva, o necessitado e o órfão. Por isso que na minha comunidade aqui não se prega dízimo, se prega o amor, se prega a contribuição voluntária e a consciência de que se precisa fazer um rateio para que os próprios membros mantenham, querido, a sua causa
que a nossa é o evangelho genuíno, que é pregar este tipo de palavra, trazer até você esta revelação bíblica para que você não seja enganado. Tá? Eu convido você a meditar e você rever seus conceitos e entender que você tem direitos. Tá? Se alguém tem direito hoje de receber dízimos, é pobre, viúva, órfão e estrangeiro. Não é você pastor e bispo nenhum. Tá? Esse sistema de arrecadação fiscal, pergunta para o seu pastor, quando que começou? Quando que começou o dízimo obrigatório? Tá? Eu vou dar só uma pista para você. Estude sobre Carlos Magno, tá? Que foi um príncipe que determinou, não por uma lei eclesiástica, por uma determinação civil, a obrigatoriedade dos dízimos. Você encontra isso no dicionário, querido, do Novo Testamento internacional. O Novo Dicionário Internacional do Novo Testamento. Você encontra na parte dízimo ali. Eu já postei, está postado. Se você quiser, está postado no meu Face. Leia e você vai ver de qual século começou-se a obrigatoriedade. Jesus nunca pregou isso, os discípulos nunca pregaram isso, os discípulos não viveram sobre essa época, sobre esse sistema de arrecadação. Paulo não viveu sobre esse sistema, os apóstolos não viveram sobre o sistema. Somente, querido, depois de muito tempo, é que foi introduzido no seio do cristianismo, querido, a obrigatoriedade sobre os dízimos, tá? E essa foi uma das causas porque a Igreja Católica demorou tanto, tá, para aceitar o dízimo como obrigatoriedade dentro do próprio catolicismo. O catolicismo estava certo, o protestantismo estava errado. Mas como o protestantismo começou a crescer, o catolicismo também começou a copiar, tá, dos protestantes, estão até cobrando 10%, que é em verdade, uma doutrina puramente humana, e não divina, tá, para ter, querido, uma fábrica de fazer dinheiro que hoje se tornou denominações que possuem CNPJ, mas não possui a graça e os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor, tá? Vamos para frente. Nós precisamos entender também que em Malaquias, o contexto da passagem, quando fala as janelas do céu, como tem crente que gosta de ouvir esta palavra sendo profetizada sobre a sua vida, como muitos gostam de ouvir, assim diz o Senhor, que eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar uma bênção que vai dar tanta abastança, você vai ser tão rico que você não vai saber onde botar o seu dinheiro, se você for fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Por que você acredita nessa tal mentira se dízimo nunca foi dinheiro? A Bíblia que você diz ser regra e conduta da sua vida, você a nega na prática, porque ela diz que dízimo não é dinheiro. Ela diz que ofertas são dinheiro, que o rateio era dinheiro, dentro da manutenção do templo de Israel. E os dízimos são dados, são criados, são uma lei judaica sobre a manutenção do sacerdote e do templo, querido, de um templo só, porque Israel era monoteísta, não tinha em cada cidade um templo, era um templo só. Por isso que os templos que nós temos hoje, que foram mistificados como casa do Senhor, casa de Deus, não passam de tijolo. Quem é a casa de Deus hoje, senão nós? Nós somos pedra viva, nós somos edifício de Deus, nós somos casa espiritual, nós somos sacerdotes para apresentar a Deus um sacrifício de louvor, um culto que seja um culto, querido, racional, um culto inteligente, um culto que não é levado pelo cerimonialismo, que não é levado por nenhum tipo de objeto energizado por algum pastor enlouquecido, espertalhão da fé. Querido,
Vamos abrir um pouco, tá? Vamos ser mais racionais, vamos ser mais inteligentes para nós compreendermos as verdades de Deus, tá? E muitos gostam de ouvir a parte B, né, do capítulo 3, verso 10 de Malaquias. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja lugar suficiente, que não haja lugar suficiente para recolher. Recolherdes o quê? Dinheiro. Recolherdes o quê, irmão? Dinheiro. Não, suas colheitas, para que vocês possam trazer à casa do Senhor um dízimo consagrado, o dízimo do alimento, para que haja mantimento, não é para que haja dinheiro na casa do Senhor, porque o dinheiro era feito através do rateio, o dinheiro era feito através de ofertas voluntárias. Meu Deus, quanto engano, quanta mentira, quanta desonestidade que muitos líderes têm feito contra a tua fé, contra a tua crença no nosso Mashiach, o Senhor de nossas vidas. Tá? Vamos entender ainda Malaquias, quando você vê a palavra devorador, tá? Que ele diz assim, também, tá? Malaquias 3:11, diz assim, também por amor de vós repreenderei o devorador. No hebraico, ohel, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Aqui não está escrito assim, ó, e ele vos destruirá a vossa renda, o vosso dinheiro, o vosso salário, a vossa saúde. Você vai gastar tudo em remédio. Não! Aqui Deus está sendo muito claro. Eu vou repreender a praga do gafanhoto. E eles não vão comer os frutos da terra. Você já viu terra dar dinheiro? Você já plantou uma árvore que dê dinheiro? Você já plantou, querido, uma videira que desse dinheiro? Você já plantou um pé de abóbora e abriu e encontrou nota de dólares dentro de uma abóbora? Claro que não, né, querido? O devorador é algo que comia o fruto da terra e não vai comer o fruto, tá? Do suor do teu rosto, que é o teu dinheiro. Tá? O dinheiro que você trabalha é seu. Você dá a quem você quer. Se você faz parte de um grupo, seja fiel a esse grupo. Invista nesse grupo. Ajude esse grupo. Agora, não venha acreditar numa promessa que não é para você. Não venha acreditar em manipulações desses pastores da televisão, desses líderes espertalhões da fé, corruptos, ladrões, mercenários, aproveitadores da falta de conhecimento, da falta, querido, de entendimento das verdades de Deus. Vamos para frente, querido. Entendendo ainda Malaquias, dentro do contexto da passagem, e vieram os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva, e não ficou verde alguma nas árvores, nem a erva do campo em toda a terra do Egito. É dessa praga que Deus está dizendo que ia poupar os israelitas. Não era nem no bolso dele, era, querido, na colheita. Claro que isso depois ia reverter-se. Mas a palavra dízimo, que está no plural, jamais vai ser dinheiro. Dízimo era para ser dado do templo de Salomão. Isso já passou. Essa cópia, essa xerox do sistema religioso, de uma lei legal de Israel, hoje só predomina os direitos do pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. E ainda diz, o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, o que ficou do gafanhoto, a lobusta comeu, o que ficou da lobusta, o pulgão comeu. Que é Joel capítulo 1, verso 4. Como os religiosos gostam de pegar textos literais e transformar em textos figurados. Devorador não é figurado, não é demônio, não é capeta.
não é capiroto, é gafanhoto. O texto é literal, meu amigo. Não é figurado, não é figura de linguagem. É literal. O devorador ali é literal. É gafanhoto mesmo. O mau uso de Malaquias. Vamos falar um pouquinho do mau uso de Malaquias. O que dizem os religiosos? O que os grupos religiosos hoje, por que eles usam Malaquias 3:11 para cobrar dízimo? Isso é errado. Isso não existe. Primeiro, por quê? Porque o dízimo era sobre alimentos. Não existe taxação de dízimo sobre dinheiro. Não existe dízimo de dinheiro na Bíblia. Não existe dízimo de dinheiro na Bíblia. Somente da tribo de Levi e pessoas humildes poderiam receber o dízimo. Somente a tribo de Levi. A casa do Senhor é o templo de Jerusalém e proibido entregar dízimo em outro lugar. Vou ler mais uma vez. A casa do Senhor é o templo de Jerusalém. É proibido entregar dízimos noutro lugar. Isso nós vimos, querido. A casa do tesouro era o quê? Local para se entregar dinheiro? Teria um levita como tesoureiro para receber ofertas, rateios? Sim, com certeza. Mas a casa do tesouro dentro do hebraico, que é como nós vimos, é um armazém do templo de Jerusalém, que só estocavam alimentos. A bênção prometida era chuva para a colheita e não prosperidade financeira. Veja bem, a bênção, a promessa era só para a chuva, para a colheita e para a repreensão do devorador, da praga que atingia a lavoura, e não o dinheiro, o ouro, a prata, os ciclos que as pessoas tinham como valores fiscais e monetários. Gafanhoto não é demônio. Quem prega que gafanhoto é demônio é mentiroso. Mentiroso. Dízimo. O que vimos nessa terceira parte? Eu vou fazer, querido, eu fiz uma parte, agora estou fazendo a terceira, depois eu vou voltar para a segunda, e depois eu vou chegar na parte final. O templo se sustentava com doações voluntárias e rateio de despesas. Qualquer obra pode seguir esse modelo, como nós seguimos. Eu tenho esse modelo. Estamos num processo de transição. Não é fácil, porque muitos, querido, por acharem que não precisam mais dizimar, acham que não precisam contribuir com mais nada. Esses são os oportunistas, os joios que crescem no meio do trigo. Mas o cristão sério, o cristão combatente, o cristão soldado, o cristão embaixador, o cristão sal da terra, o cristão luz do mundo, o cristão que é árvore frutífera, que consegue produzir o amor que tudo suporta, tudo crê, o amor que faz amar o inimigo, o amor que faz abraçar uma causa e leva a pessoa a se desprender do materialismo para ajudar o pobre necessitado, órfão e a causa que assim defende. Nós somos defensores do pobre, da viúva, do necessitado, do órfão. Queremos fazer parte da verdadeira religião, como Tiago disse, que é visitar o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre em suas necessidades, para assim resplandecermos o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A existência de dízimo de dinheiro não isenta alguém de responsabilidade de dividir as despesas daquilo que usufrui. Se você faz parte de um grupo, você deve
dividir. Mas se você descobrir que esse dinheiro está sendo mal investido, que esse dinheiro está para manter a ostentação de um líder, para só construir templos lindos e não investir em pessoas. O que adianta você ter na igreja, querido, um templo lindo, um púlpito lindo, e ter pessoas dentro da igreja que precisam de remédio, que precisa você paga um exame, que se precisa, querido, trazer um pão na mesa dele, que precisa trazer um pouco de dignidade à vida dessa pessoa, que ele precisa de um trabalho, e muitos que estão dentro da igreja estão com seus olhos tapados, porque estão buscando somente seus próprios objetivos, apacentando seus próprios ventres, e não conseguem olhar para as necessidades que precisam ser supridas dentro do sistema correto de Jesus Cristo, que é a igualdade social, que é o amor verdadeiro, que é a justiça, querido, e toda a igualdade social. O devorador em Malaquias 3 não é um demônio, querido. Veja bem, não é um demônio, e sim uma praga de alimentos, é o que o texto está dizendo. O que passa disso são inserções humanas, são manipulações humanas, são enganos humanos, são pregações enganosas, são pregações para arrancar as tuas unhas, a tua lã, e se bobear, tirar todo o seu dinheiro. Nenhuma menção nos profetas justifica a cobrança de dízimo por parte de religiões modernas. Nenhuma, não existe base bíblica para isso. Se existe, são versículos adulterados, que foram, querido, para condicionamento e manipulação de massa. Que você possa entender isso, a paz do Senhor, que essa live sirva para que o teu nome e a tua vida seja realmente envolvida pelas verdades que estão escritas nesse livro que você diz ser o livro de conduta cristã. Mas pode ser também o livro como uma espada para assaltar o teu bolso, para assaltar a tua consciência e te prender dentro de um aprisco para te cevar e todo mês tirar a sua lã para você poder cobrir, querido, os invernos das ostentações humanas, as ostentações de líderes, que o seu intento é enriquecer, enquanto Jesus disse que não devemos, querido, nós acumularmos tesouros nessa terra. Não quer dizer que você não possa viver bem. Viva bem, mas queira também que o teu irmão viva. Não adianta, querido, eu ser um pastor de uma igreja que ando com um carrão e o meu irmão anda de bicicleta. Prefiro eu vender o meu carro e aquele irmão que não tem o carro, eu vou dividir e vou dar o carro para ele. Querido, você pode dizer, mas isso é impossível. Não. Se cada membro da igreja que tem condições de comprar 2 ou 3 carros, dividisse, querido, esses carros com quem não tem, não existiria dentro do seu grupo, como em Israel, não existiria fome, não existiria, querido, a falta da dignidade. Pobre sempre vai existir, mas seria no número muito reduzido. Se eu, tendo condições de ajudar uma pessoa, eu ajudo, eu, pelo menos na minha comunidade, aonde eu defendo o evangelho genuíno, aonde eu defendo a palavra e a justiça e a tzedaká do Senhor, eu sei que eu poderia melhorar a vida de muitas pessoas como nós melhoramos aqui no evangelho genuíno. Se você que está ouvindo quiser nos ajudar, nós também fazemos aqui parte junto, unidos, como num só corpo, com o Projeto CMA. Se você quiser ajudar, querido, mais na frente eu estarei passando a conta do banco da associação Projeto CMA, para que você possa abençoar, para que você realmente possa investir, não com o seu dízimo, mas com a sua oferta de amor depositada no gasofilácio do amor e na prática da tzedaká, da justiça de Deus. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalech, Hamalehim. Amém. Baruch Hashem.